no caso do endoderma, o lado direito do corpo, ele vai estar sempre relacionado a captar a informação. Então você capta a informação, coloca na boca, vê se aquilo está podre, se não está, se aquilo é gostoso, se não é, se aquilo vai ser bom, se não é, se é, por exemplo, você come uma farinha, né? Se eu preciso embebecer aquela farinha para ficar fácil de eu conseguir engolir ou conseguir cuspir aquela farinha, então eu acabo ativando alguns tecidos na minha boca, como por exemplo a glândula salivar, para produzir mais saliva e auxiliar na umidificação da farinha, para que eu consiga engolir ela. Só que às vezes eu não estou comendo farinha e eu estou com ativação da glândula salivar. Existe um motivo disso. Por que eu estou aumentando a salivação? Às vezes esguicha saliva fora da minha boca. Às vezes eu estou falando e estou babando, tá aquela saliva branca. Às vezes o professor está dando uma aula e você percebe que ele está ali, está quase babando de fato ali. Então existe um motivo pelo qual isso tem uma hiperativação, tá? Lembrando mais uma vez que o endoderma sempre na fase ativa do estresse aumenta a sua função e ocorre proliferação celular. Nesse caso aqui, do endoderma de fato, que é o que a gente mais vai falar hoje na aula, ele vai estar relacionado a câncer durante a fase ativa, por exemplo. Um aumento de função, um aumento da proliferação celular. Células adeno, elas vão estar multiplicando, tá? Do lado direito aqui, a gente consegue entender que eu vou estar então captando a informação, aumentando a sensibilidade, ativando no caso aqui o paladar, para eu sentir, ter a sensibilidade se aquilo é bom ou se é ruim. Então sempre vou ter que captar se aquilo é bom ou se é ruim, sentir se aquilo é bom ou se é ruim. Depois ele começa a descer pelo sistema gastrointestinal, pelo esôfago, que é como se fosse um tubo que conduz o alimento da boca até o estômago. Depois lá no estômago eu começo a produzir o suco gástrico, então aumento a acidez do estômago, tem uma hipercloridria durante a fase ativa do estresse, para tentar digerir aquele alimento, triturar aquele alimento, misturar aquele alimento para que ele possa ser digerido lá no intestino. No caso, para que ele possa ser absorvido lá no intestino, tá? E aí depois, então, que ele capta, do lado direito vai captando, começa o processo de digestão, e depois ele começa a passar para o sistema motor, para ter os movimentos peristálticos e conduzindo esse alimento através do intestino, para que ele possa ser absorvido ou eliminado. Então, lá no intestino, a gente começa a reabsorção do alimento, depois a gente vai ter a excreção desse alimento, ou seja, absorvi, reabsorvi o que eu queria, o que não é mais necessário, agora eu vou eliminar. Então, por isso, os órgãos que são controlados no tronco cerebral, relacionados ao lado esquerdo, ele tem mais uma função de eliminação, e o lado direito, captação. Então, sempre, de um modo geral, no intestino, a parte final do intestino, só para você entender, ela vai estar relacionada mais à eliminação, como, por exemplo, o cólon sigmoide, mais aqui embaixo, mais nessa porção aqui do intestino, ela vai estar relacionada, então, o cólon descendente, o cólon sigmoide, vai estar relacionado à eliminação. De um modo geral, a gente vai ter aqui a boca, que não é o objetivo hoje, mas falar de faringe, laringe, outros órgãos, a gente não vai estar falando sobre isso hoje. A gente vai ter o esôfago, que conduz o alimento, como se fosse um tubo. Depois a gente vai ter o estômago, essa região aqui embaixo, então a gente tem o estômago aqui. Depois nós temos o estômago, ele tem a curvatura maior do estômago, que é derivada do endoderma, que é o que a gente vai abordar hoje. Depois a gente vai ter o esfíncter, que é o piloro, né? O bulbo duodenal ali, o antro pilórico, né? As regiões que são derivadas do ectoderma, que não é o objetivo da aula. Só esclarecendo, essa curvinha menor do estômago também, ela é derivada do ectoderma, não vamos falar sobre isso hoje ainda. Então a gente vai falar muito sobre a parte que é a curvatura maior do estômago, que tem a ver com o processo de digestão, aumento do suco gástrico, por aí vai. Depois ele vai fazer uma curva que vai entrar na porção do duodeno. A sua primeira porção, que ainda é derivada do ectoderma, e depois a segunda porção, dali em diante, é tudo endodermo. Então, segunda porção, terceira porção e quarta porção do duodeno é tudo endodérmico, derivado da gema do ovo. Nesse exemplo, para você entender. Essa segunda porção, nós chamamos ela de esfíncter de Oddi. Por quê? Exatamente nessa região desse esfíncter onde acontece a principal digestão, a absorção dos nutrientes. Porque vai ter o pâncreas, que vai desembocar aqui, vai ter os órgãos, né, hepáticos e biliares que vão eliminar ali, jogar suas enzimas ali, como por exemplo a bile, que vai ser escoada até essa segunda porção do duodeno, e é exatamente essa porção que inicia o processo digestivo de fato, a absorção dos nutrientes, né? Então, nessa região, essa região, que é a porção D2 que nós chamamos, né? A segunda porção do duodeno, a terceira e a quarta, são órgãos endodérmicos, tá? São órgãos que durante a fase ativa, eles vão aumentar a sua função para absorver o nutriente. Depois dessa parte, a gente já vai ter a região do intestino delgado. Então, a gente vai ter a porção do jejum, que ela vai ficar nessa posição aqui, intestino delgado, e depois nós vamos ter a região do ilho,
que vai estar relacionado a essa posição aqui do intestino delgado ainda. Chegou aqui na parte inferior do lado direito, a gente vai começar agora o intestino grosso. O intestino grosso, a gente vai ter aqui a válvula iliocecal, que é o seco, depois embaixo tem o apêndice, e mais para cima a gente vai ter a região do intestino grosso, que é o cólon ascendente, depois esse daqui, que talvez dá para você ver bem na imagem, que é o cólon transverso, né? E depois a gente vai ter o cólon descendente, sigmoide e o reto. A maioria dessas partes aqui são endodérmicas, tirando o reto, tirando a curvinha lá do sigmoide, né? Tirando ela, tirando o reto, tirando a curvatura menor do estômago, tirando o bulbo duodenal, que é a primeira porção do duodeno, todo o restante é endodérmico. A gente vai ter uma porção do fígado, a grande maioria, que é endodérmico, somente os caninhos do fígado, que são os ductos, que são ectodérmicos. A gente vai ter o pâncreas, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, mas esse desenho aqui branquinho, ó, é o pâncreas, aqui a gente tem o corpo do pâncreas e por aí vai. Talvez na imagem aqui não vai dar para ver direitinho, mas enfim. A gente vai ter o pâncreas, onde também a sua grande porção vai ser endodérmica, que auxilia na digestão. Então, tudo quando a gente fala de endodérmica é vital. Vital é o quê? Preciso absorver o nutriente. Agora, Denison, o que é o nutriente? Para o animal, é o nutriente de fato. É o urso que ele está lá sabendo que vai ter uma geada, que vai faltar comida, ele começa a comer, para estocar nutriente, porque ele sabe que vai faltar. Então, de um modo geral, a parte intestinal está sempre com uma conotação de absorver ou eliminar o bocado. O bocado do quê? Aí tem várias conotações que eu vou explicar para você ao longo da aula.